Alô, alô, YouTube! Já falamos de alguns novos países que podem surgir em breve. E também falamos de alguns países que existem hoje e podem deixar de existir. Agora, sugerido por vocês, vamos ver alguns países que já existiram, morreram, mas talvez podem voltar a existir de novo. E como sempre, no final, será que isso pode acontecer aqui no Brasil? Bora descobrir. Antes, é importante entender que, assim como nos outros vídeos de antes, o que eu falo aqui é puramente especulativo, tá bom? Talvez aconteça, talvez não. Não é um vídeo de apoiando ou não esses movimentos. Só separei alguns que achei interessante. Então bora lá. O primeiro é a República do Texas. Sim, finalmente vamos falar do Texas, um dos lugares mais comentados por vocês nos últimos 2 vídeos. Texas é o segundo maior estado dos Estados Unidos, com a segunda maior população e o segundo mais rico. Ele é maior do que qualquer país da Europa, tirando a Rússia. Se fosse um estado aqui no Brasil, ele seria o 4º maior estado e o 2º mais populoso. Por milhares de anos foi habitado por povos nativos até que os europeus chegaram. Teve brigas entre os espanhóis, os franceses e os nativos, até que em 1762 ficou com os espanhóis. Durante todo esse tempo, muitos protestantes dos Estados Unidos e senhores de escravos vindo do sul imigraram também para a região. Em 1821, o México ganhou a independência da Espanha, e o Texas era um dos seus estados. Mas, quando o México aboliu a escravidão e queria forçar o catolicismo no país todo, muitos lá no Texas não gostaram disso, e em 1836 eles declararam independência do México. Teve uma guerra bem sangrenta, e mesmo com o México não reconhecendo, o Texas ganhou. Mas teve muito medo do México querer invadir para pegar as terras de volta para eles. Isso fez com que muitos do Texas quisessem se unir aos Estados Unidos para ajudar na defesa. Lembra que lá no começo, os Estados Unidos ele era mais uma união de países, tanto que é aí que vem o nome. Um pouco parecido com a União Europeia, e somente com o tempo que o governo federal foi ganhando mais poder. Quando então o Texas se uniu, começou a guerra entre os Estados Unidos e o México, que durou 2 anos. E os Estados Unidos acabaram ganhando e comprando mais terras também. Pulando então para a véspera da Guerra Civil, com rumores de escravos se revoltando, o Texas fez um referendo e acabou logo depois declarando separação da União, se unindo aos Estados Confederados da América. As pessoas que apoiavam a União, lá no Texas, foram perseguidas, especialmente alemães e mexicanos. Mas eles acabaram perdendo a guerra e voltaram para a União. Até hoje existe um sentimento de orgulho no Texas, afinal, eles são um dos únicos estados que foram um país independente, e por uma década, com seus próprios presidentes, seu próprio dinheiro, parlamento, e deram sangue para isso. Além disso, esse sentimento foi renovado com a polarização recente no país. Só que ao contrário do que muitas pessoas acreditam, até mesmo lá nos Estados Unidos, na Constituição do Texas não tem nenhuma cláusula que dá o direito deles saírem da União quando quiser. E na Constituição dos Estados Unidos não é muito clara sobre isso. O assunto então foi trazido para a Suprema Corte e eles decidiram que nenhum estado pode se declarar independente. Teria que ter alguma revolução ou eles teriam que mudar as leis. Mas até hoje a maioria das pesquisas mostram que a população lá não quer se separar, apesar que esse sentimento tem crescido pouco nos últimos anos. Então quem sabe em um futuro próximo a República do Texas volta a existir. Número 2, Império Otomano. Os turcos são um povo de origem lá no centro da Ásia, que com o tempo foram migrando para o oeste. Se converteram ao islamismo e começaram a ocupar posições de poder até formarem os seus próprios reinos e impérios. Os turcos seljúcidas começaram aos poucos a chegar lá na Península Anatólia, empurrando o Império Bizantino, que já estava ficando cada vez mais fraco. Tinham vários grupos de turcos diferentes. Um deles era liderado por Osman I, que fundou um beylik, e com o tempo, e nas próximas gerações, eles foram se aliando ou conquistando seus vizinhos, inclusive Constantinopla, acabando com o Império Bizantino. E no lugar ficou o Império Otomano, que levou o nome em homenagem a Osman I. No seu pico, o império foi bem grande, indo da Hungria até a Pérsia, do norte da África até a Crimeia. Durou mais de 600 anos e foi um dos maiores impérios islâmicos. Para alguns, pode até ser considerado como um sucessor do Império Romano, que falei um pouquinho melhor sobre isso naquele vídeo Quem seria o Imperador Romano hoje. Deixei o link no meu comentário fixado abaixo. Mas, como sabemos, esse império um dia acabou. Ele se aliou com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e quando perderam, o império foi desmembrado pelos vitoriosos. A Anatólia também ia ser desmembrada, mas os turcos, liderados por esse cara aqui, resistiram e fundaram a República da Turquia. Ele quis modernizar a nação, separando o Estado e religião,
e adotando princípios democráticos. Em 2014, esse outro cara foi eleito presidente. E ele já tem uma visão diferente. Ele quer restaurar as maneiras antigas, juntar a religião com o Estado, e muitos acusam ele de enfraquecer a democracia da Turquia, prendendo opositores, jornalistas, fechando a mídia social, etc. Em 2016, uma parte dos militares tentaram até fazer um golpe para tirar ele do poder, mas não conseguiram, e isso somente fortaleceu a sua posição. Muitos turcos nacionalistas sonham com as glórias do passado e apoiam o presidente acreditando que ele está restaurando o Império Otomano, ou algo parecido. Eles também estão procurando uma união turca de vários países. Talvez ele até restaure uma forma de governo parecida, talvez até o nome, mas dificilmente eles vão conseguir restaurar as terras que um dia já foram desse império, sem causar uma terceira guerra mundial. Número 3. Império Islâmico. Falando em império que era islâmico, diferente de outros líderes religiosos como Buda e Jesus, que eram mais líderes espirituais, Maomé não só foi um líder espiritual, como também um líder político. Quando ele morreu, muitos ficaram na dúvida de quem seria o seu sucessor político. Alguns falavam que podia ser qualquer um escolhido pelo povo, enquanto outros achavam que tinha que ser alguém da família de Maomé. Aí começou a divisão entre as duas maiores vertentes do islamismo, os sunitas e os xiitas. Como a maioria é sunita, eles acabaram ficando no poder e com mais terras. E o líder político então ficou sendo chamado de califa, que significa sucessor. Alguns historiadores falam que esse título equivale a de imperador. Foi aí que surgiram os califados, o governo de um califa. Eu falei sobre islamismo com mais detalhes naquele outro vídeo também. Assim também como falei sobre judaísmo, shintoísmo, e se inscreve aqui no canal se você quiser que eu fale de outras religiões. Estou preparando um vídeo sobre cristianismo que daqui a pouco vai sair também. Logo no início, o império dos califas cresceu muito, apesar de alguns problemas. E eles entraram em uma era de ouro, se tornando um dos grandes focos de conhecimento do mundo. Tanto que muitas coisas de matemática que temos hoje, incluindo o número zero que não existia para os romanos, foram introduzidos para a Europa por eles. Teve 4 grandes califados: o Rashidun, Omíada, que conquistou a Península Ibérica, Abássida, e muitos contam o Império Otomano como um também, só que governado por turcos. Por causa dessa expansão desse califado, o povo árabe se espalhou por toda essa região. Lembrando que árabe não é a mesma coisa que muçulmano, que é religião. Árabe é um povo. Nem todo árabe é muçulmano, apesar de ser a grande maioria, e nem todo muçulmano é árabe. Na verdade, o país que tem mais muçulmanos é a Indonésia. Mas enfim, muitos árabes sonham em restaurar também essa idade de ouro de antigamente, restaurando os califados, trazer de volta esse grande império e unir o povo árabe. Os mais extremistas tentam fazer isso através de terror, como foi o caso do Estado Islâmico, que dizia ter restaurado o califado. Mas com tantos problemas internos que cada um desses países tem, esse sonho está longe de realizar. Alguns podem até pensar que a família real da Arábia Saudita, por ser uma monarquia, são um califado de hoje em dia. Mas, na verdade, por motivos da doutrina islâmica, eles não podem se declararem califas, sendo somente guardiões de Meca e Medina. Caso apareça um califa um dia, eles então seriam subordinados a esse cara. Número 4. Tibete. Essa região aqui é chamada de Planalto do Tibete e é a região mais alta do mundo, alguns chamam de o teto do mundo. Lá tem o Himalaia, tem o Monte Everest, a maior montanha do mundo, e uma média de 9.400 metros de altura. Lá em 618 d.C., esse cara aqui uniu os povos do Vale Yarlung e trouxe o budismo para a região, criando o primeiro império do Tibete. Com o tempo, o budismo de lá evoluiu para uma vertente única, e o império cresceu. Em 780, chegou a ter quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, ele seria o 7º maior país do mundo. Mas, com o tamanho, veio inimigos. No leste, os chineses queriam recuperar algumas terras. No norte, vieram os turcos, e no oeste, os árabes. Com o tempo, diferentes facções do budismo tibetano se formaram e começaram a competir por poder, até que um deles, a escola de Guelupa, com o apoio dos mongóis, se tornaram os mais dominantes, e esse cara aqui recebeu o título de Dalai Lama. Nas próximas gerações, aquele que era identificado já como um bebê, como a reencarnação do Dalai Lama, se tornava o novo líder, meio que sendo uma teocracia, que aliás também tem outro vídeo sobre isso. Mesmo quando veio os chineses e conquistaram a região lá na dinastia Qin, Tibete ainda continuou tendo bastante autonomia, e o Dalai Lama mandava na região. Quando a dinastia da China caiu, Tibete se declarou independente. Mas aí no final da Guerra Civil Chinesa, com a vitória dos comunistas, eles quiseram recuperar as terras do oeste e anexaram Tibete. Teve bastante briga e revolta durante os próximos anos. Em 1959, o governo chinês quis acabar com uma das revoltas, fazendo com que o Dalai Lama fugisse para a Índia e estabelecesse um governo em exílio. Durante a Revolução Cultural da China,
o Partido Comunista destruiu milhares de templos budistas tibetanos, bibliotecas e prendeu muitos monges. Isso somente fortaleceu o sentimento de independência que muitos têm lá. Hoje, o Dalai Lama renunciou seu papel de líder político, somente focando em ser líder espiritual, fazendo com que o budismo tibetano se espalhasse pelo mundo, assim como algumas polêmicas também. Tibete tem hoje mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, sendo um pouco maior que a África do Sul, mas a sua população é somente de 3 milhões de pessoas, muito pequena ainda mais comparado com o resto da China. A maioria deles lá são um povo etnicamente tibetano, com sua própria cultura, idioma, até escrita, costumes e religião. Vai ser muito difícil a China deixar eles se separarem, ainda mais agora que eles descobriram grandes depósitos de minerais lá, com valor estimado de 128 bilhões de dólares. Mas quem sabe, se um dia a China entrar em uma guerra, talvez tentando pegar Taiwan de vez, que também já falamos em outro vídeo, ou se o governo entrar em colapso, com certeza Tibete vai se declarar independente. Número 5. União Soviética. Quando eu perguntei para vocês quais países extintos que mais provavelmente podem voltar, a maioria falou União Soviética. Já tenho vários vídeos falando da origem da Rússia, consequentemente a União Soviética, temos 10 fatos surpreendentes desse país, o motivo do tamanho enorme e vários outros vídeos que eu deixei também nos links abaixo. Gente, tem vídeo pra caramba aqui no canal. A Rússia hoje é o herdeiro desse legado. Por um tempo, eles pareciam querer escrever um novo capítulo na história deles, mas desde a entrada de Putin no governo, muitos argumentam que o país vem cada vez mais voltando a ser como ele era antes. Na última década, o governo vem fazendo forte propaganda contra o Oeste e alimentando a ideia para o povo russo que eles somente precisam do governo. Então, hoje na Rússia, o sentimento anti-Oeste, especialmente anti-Estados Unidos, e o apoio do governo Putin está mais alto. Um cenário ideal para talvez trazer de volta um país do passado. Em questão de território, muitos argumentam que a invasão na Geórgia, depois a anexação da Crimeia e a invasão da Ucrânia, com a guerra atual, não são só tentativas do governo tentar restaurar o seu poder geopolítico na região, mas também o seu tamanho e influência dos tempos soviéticos. E alguns até acreditam que eles vão querer trazer de volta a cortina de ferro. Se eles vencerem a guerra contra a Ucrânia, talvez eles vão continuar com outros países também, que faziam parte da União. Mas isso com certeza iria trazer uma terceira guerra mundial, já que alguns desses países são membros da OTAN. Se eles conseguirem pegar pelo menos uma parte do território que tinham, parece que o que falta para ressuscitar a União Soviética seria mudar o nome do partido de Putin, que já controla tudo lá, a bandeira e o nome do país. E por último, aqui no Brasil. Como os outros vídeos, vamos terminar voltando aqui para casa. Mas que país antigo aqui poderia voltar? Bem, talvez não um país diferente, mas sim uma forma de governo, o Império do Brasil. Sabemos que quando ficou independente, o Brasil se tornou um império, com uma monarquia governada pela família real. Mas esse império acabou com um golpe militar de 1889, que expulsou a família real do Brasil e declarou o país uma república. Desde então, algumas pessoas querem restaurar essa monarquia. Inclusive, a linhagem da família real continua até hoje, apesar de ter disputas de quem realmente seria o imperador. Já teve 2 momentos que, aqui no Brasil, fizeram uma votação para ver se as pessoas queriam voltar para a monarquia ou pelo menos ficar com um sistema parlamentarista. Mas a maioria preferiu uma república presidencialista, apesar de ter críticas sobre essas votações. Para isso poder acontecer hoje, além de ter um novo referendo, teria que totalmente tirar a Constituição atual e fazer uma nova. E não é provável que isso aconteça no futuro próximo. Mas quem sabe, se essa polarização continuar aumentando, mais brigas, mais divisões, crise no governo, economia, talvez alguns tentem restaurar a monarquia, falando que é uma possível solução. Mas é isso aí, gente. 5 países extintos e uma forma de governo extinto aqui no Brasil, que talvez podem voltar um dia. Ou talvez não. Quais outros países antigos vocês gostariam que voltassem? Quais desses que eu mencionei você acha que tem mais chances de voltar? Deixe nos comentários aqui e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!